pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Prelúdio pra Matar, que eu prefiro chamar pelo nome original Profondo Rosso, que significa Vermelho Profundo, que é um filme de 1975. Já mencionei esse filme algumas vezes aqui no canal, quase sempre quando eu falo de Dario Argento, e tem o pôster aqui atrás aparecendo no fundo desse cenário agora, então acho que chegou a hora de falar dele. Profondo Rosso é um filme giallo e antes de mais nada vou entrar no contexto desse subgênero, porque eu falo constantemente de filmes giallo aqui no canal, das referências que filmes fazem a filmes giallo, mas acho que eu nunca falei de um filme giallo. Giallo é um subgênero de filmes italianos dos anos 60, 70. É um jeito bonitinho de chamar esses filmes que misturam thriller investigativo com terror e que acabaram sendo uma influência grande para formar o gênero slasher mais tarde no cinema. Giallo significa amarelo em italiano e o nome vem da literatura, porque nos anos 30 umas editoras começaram a lançar na Itália livros de suspense e terror tipo Agatha Christie ou Edgar Allan Poe, com umas capas estilizadas amarelas. Passaram a chamar esse tipo de história de mistério de giallo, e isso passou pro cinema depois com os filmes de mistério e assassinato do Mario Bava nos anos 60. E os filmes têm essas características recorrentes, eles são filmes de investigação, a maioria tem efeitos de sangue bem exagerados, eles têm um estilo visual bem característico, e a maioria tem aquela trama meio Scooby-Doo de assassino mascarado que a gente tem que descobrir quem que é. E Profondo Rosso é dirigido pelo Dario Argento, um dos maiores nomes do terror italiano. Ele começou dirigindo filmes giallo no começo dos anos 70, com a trilogia dos animais, que tem esse nome porque todos os filmes tinham algum animal no título, e esses filmes foram ficando bem populares. Inclusive, o nome original do Profundo Rosso ia ser O Tigre Dente de Sabre. Mas o Dario Argento ficou pistola porque tinha um monte de gente copiando os títulos de animal dele e decidiu fazer alguma coisa diferente. Profundo Rosso acabou sendo um dos grandes clássicos da filmografia do Argento. Acho que foi um sucesso de bilheteria na Itália e em alguns outros países que ele foi lançado na época. Geralmente é colocado como um dos melhores filmes do Dario Argento e talvez seja o melhor giallo que ele dirigiu. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Profundo Rosso, o que vocês acharam do filme. E deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E, é claro, acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também já vou deixar um aviso de spoiler aqui, porque essa é uma sessão Trashback, esse é um filme velho, eu vou falar mais a fundo da trama. Esse filme, eu acho que é um pouco diferente a situação, porque como parte da graça dele é descobrir quem é o assassino, eu ainda vou falar um pouco mais sem revelar isso, e quando eu for falar sobre a reviravolta final e tudo mais, eu vou deixar outro aviso de spoiler mais na frente. E o resto dos spoilers da trama, da investigação, já vai estar tudo liberado aqui, então considerem-se avisados. Eu vou só destrinchar tudo o que acontece na trama aqui agora, todo o processo de investigação do protagonista. O filme começa em uma convenção sobre telepatia e habilidades psíquicas, e tem essa mulher que consegue ler mentes. Quando ela tá demonstrando os dons dela, ela acaba captando uma mente perversa na plateia e descobre que alguém que tá ali assistindo é um assassino. Naquela noite, o assassino, para esconder a identidade, aparece na casa dela e mata ela. E aí entra Mark Daly, o nosso protagonista, que é um professor de música que mora no andar de cima, vê a mulher sendo assassinada e vê também uma pessoa que ele acha que é o assassino. Só que a foto dele sai no jornal falando que ele é uma testemunha e ele vira um alvo também. Então ele decide fazer a própria investigação para descobrir quem é esse assassino. Essa investigação é o que acontece no filme todo e é mais ou menos isso que acontece. O assassino toca uma música infantil quando ele vai matar as pessoas. O protagonista escuta isso e vai tirar a dúvida com os dois amigos da mulher que foi assassinada. Um deles dá a dica de um livro conveniente de casa assombrada, onde tocava essa mesma música infantil. E o protagonista fala, por que não? Tô fazendo nada mesmo, vamos investigar essa casa do livro aí. Então ele acha o livro que tem uma foto da casa com uma planta exótica na frente, mas não tem o endereço. Ele vai perguntar pra escritora, mas o assassino mata ela antes dele conseguir. Então ele visita vários floricultores até achar alguém que tenha trabalhado com aquela planta exótica específica e saiba onde é aquela casa. Ele descobre o lugar para alugar e entra na casa e começa a investigar. Ele acha um mural escondido com um desenho do assassinato, e depois quando ele volta na casa porque ele percebe que tem uma janela que tá na foto, mas não tá na casa em si, ele descobre um quarto que foi selado com o corpo dentro, que é sinal de que teve um assassinato ali, que foi encoberto. Aí ele descobre que a filha do cara que tá alugando o terreno tem um desenho que é exatamente igual ao desenho da parede, e ela disse que não copiou esse desenho da casa, porque estava coberto. Ela copiou esse desenho de um desenho velho que ela achou arquivado no colégio dela. E assim o protagonista vai lá pra escola de noite e encontra o desenho, ele vê o nome de quem que tá no desenho e ele descobre quem é o assassino, ou pelo menos ele acha.
É uma investigação que é muito bem construída, segue uma ordem lógica de pistas levando a mais pistas, e é bem divertido de ver o protagonista tentando solucionar esse mistério todo. Acho que até tem uma questão estranha, porque no começo, a única coisa que amarra essa história de Casa Assombrada aos assassinatos é o fato das duas envolverem a mesma música infantil. O que é um pouco puxado, mas é o que o protagonista tinha pra trabalhar ali, porque ele não tinha mais nenhuma indicação de onde ir. O filme se chama Vermelho Profundo, mas eu acho que ele podia muito bem se chamar Jogando Verde, porque é isso que o protagonista tá fazendo, né? Mas no final ele tá certo, então acho que é isso que conta. Essa trama de Prelúdio pra Matar bate em um tema bem recorrente também dos roteiros do Dario Argento, que é o protagonista que viu alguma coisa importante no começo da trama, mas ele não consegue lembrar o que é. Ele fica o filme todo com essa sensação até ele lembrar no final, e isso acaba sendo parte da grande reviravolta do filme, que eu vou falar mais tarde no vídeo. E o filme se leva a sério quase o tempo todo, mas o Dario Argento também faz uma mistura de gêneros e de estilos meio esquisita. Ele tem vários momentos mais cômicos e uma subtrama de romance que não dá tão certo assim, porque tem essa personagem da Gianna, a jornalista que ajuda o protagonista na investigação, e eles tentam construir um clima que não existe, então fica bem esquisito. E boa parte do humor do filme vem desse relacionamento dos dois. Tem todas as cenas no carro da Gianna, que é um carro minúsculo e todo quebrado, que eles têm que sair pelo teto solar, e tem até umas cenas que são dirigidas de um jeito mais estranho. Tem uma cena que a personagem sai dançando da casa, sincronizando com o riff de guitarra que tá tocando de fundo, que parece uma cena de desenho animado, uma coisa bem Jessica Rabbit, que não combina com o resto do filme. E por mais que eu goste do roteiro como um todo, eu acho que ele tem pontos negativos também, ele tem bastante ponta solta. Tem uma cena no começo que o Mark fala que é claustrofóbico, e você espera que isso venha à tona em algum momento e que o assassino use isso contra ele, mas nunca acontece. Acho que era pra ser uma piada com o carro pequeno da jornalista, mas se fosse pra fazer alguma coisa com fobia, eles podiam fazer que o Mark tem medo de altura, porque tem aquela cena no final que ele tenta quebrar a janela da casa velha se pendurando na parede e quase cai. Acho que ela seria mais tensa se tivesse esse medo também. Mas aí acho que ele ia estar copiando bem descaradamente o corpo que cai do Hitchcock. E tem até uma versão dos posters que são parecidas, então é melhor deixar sem mesmo. Como eu disse, uma das pessoas que o assassino mata é a escritora do livro conveniente da Casa Assombrada, porque ela sabe a identidade do assassino, da pessoa que morava nessa casa, e a cena é essa escritora entrando em casa e vendo uma boneca pendurada pelo pescoço, e ela continua em casa, tipo, ela não vai embora dali, não fica bem óbvio que tem outra pessoa ali com ela, é meio estranho. O próprio fato do assassino sempre matar quem tá sabendo a identidade dele, logo antes deles entrarem em contato com o protagonista, é uma conveniência de roteiro bem grande. Porque esse assassino é aquele tipo bem onipresente, que sabe a quantas anda a investigação do protagonista sem muita explicação pra isso. O Mark até se pergunta isso durante o filme, ele fala como é que o assassino sabe disso tudo, mas o filme também nunca responde. Acho que é um jeito do roteiro falar pra gente que ele sabe que a história não tá fazendo total sentido, mas que tem que ser assim pro filme acontecer. Acho que agora é um bom momento pra falar das versões diferentes desse filme, porque quando ele foi lançado, ele foi picotado e lançado diferente pra cada país. Pra ter uma noção, no Japão ele foi lançado alguns anos atrasado e saiu como Suspiria 2. Mas a maior diferença mesmo é que o filme original, a versão italiana, tem 2 horas e 6 de duração, mas no lançamento americano ele teve quase meia hora de filme cortada. O curioso é que esses filmes italianos antigos não têm um áudio original, já que eles nunca gravavam som direto. Então não importa qual versão você assiste, o áudio vai ser dublado e vai ter algum personagem que o som não encaixa na boca direito porque ele vai estar falando uma língua diferente. O que é um pouco zoneado aqui porque a maioria dos atores gravaram falando inglês, então é o idioma que encaixa mais com o movimento da boca. Só que a versão completa do filme dublado em inglês não existe, porque a dublagem foi feita depois deles fazerem os cortes. Então dependendo da versão que você assistir, é capaz que algumas subtramas fiquem perdidas no caminho e eu recomendo assistir a versão italiana mesmo. E o pior é que 2 horas e 6 é um pouco grande, eu acho que a trama podia ter sido reduzida. O Mark vai investigar a casa velha, depois volta pra casa, tem um insight lá e vai lá investigar a casa velha de novo pra avançar a trama. Acho que ele podia fazer essas descobertas todas em uma tacada só, acho que seria mais prático. Antes de entrar nos spoilers mais pesados, vou comentar um pouco sobre a parte mais técnica, que é efeitos, trilha sonora e direção. Os efeitos de morte são bem feitos, são aquelas clássicas cenas de giallo com sangue vibrante parecendo tinta guache, que é bem característico. E a maioria dos efeitos são de sangue mesmo. Acho que as mortes mais mirabolantes são o esmagamento, o atropelamento de cabeça que acontece no final, e a mulher que é jogada na água escaldante, que tem uma maquiagem bem pesada também. O que é interessante nessas cenas de morte é que o Dario Argento quis focar em tipos de ferimentos comuns, com as quais a maioria das pessoas pudessem se identificar.
Então ele pegou coisas do tipo queimadura de água fervendo ou dar uma topada na quina de móvel e elevou esses elementos para umas cenas agressivas de assassinato. E claro, tem uma cena que o assassino quebra a janela com uma cabeça de alguém porque isso é uma marca registrada de filmes do Dario Argento. A trilha sonora do filme foi feita metade por um compositor que saiu do projeto e metade pela banda de rock progressivo Goblin. E não só uma das melhores trilhas de suspense que eu já escutei, como ela também é o tipo de música que eu não me incomodo de escutar no dia a dia. Ela é meio jazz, meio progressivo, e a trilha tem várias faixas que são usadas em momentos diferentes da trama como se fossem temas. Por exemplo, tem um tema para cenas mais românticas com a Gianna, tem um tema para cenas mais investigativas, e isso tudo é muito bem feito. E claro, tem a música infantil cantarolada também, que não só é uma boa trilha sonora, como ela é usada como parte da trama também. Porque ela vira, dentro do universo do filme, o tema recorrente do assassino, que ele põe pra tocar sempre que ele vai matar alguém. De certa forma, o título em português do filme faz sentido, porque essa música é o prelúdio pra matar. Mas um dos grandes diferenciais desse filme também, com certeza, é a direção do Dario Argento. Porque o filme todo tem uma direção bem dinâmica e bem interessante de assistir. Ele tem muitos movimentos de câmera passando pelos ambientes, tem uns planos bem longos e criativos de diálogo, que dão bastante destaque pros cenários também. Tipo o Mark e a Gianna no cemitério, ou o Mark e o Carlo, que é o amigo bêbado dele, conversando, andando pela rua, e a câmera acaba indo parar dentro de uma casa aleatória pra mostrar o noticiário pra gente, tudo isso sem cortes. Tem outro diálogo entre os dois que é bem legal também, que eles estão conversando na frente dessa fonte, mas eles ao mesmo tempo estão indo cada um pra sua casa, pra direções diferentes. Então eles vão se afastando, começam a gritar e a câmera vai se afastando também pra continuar enquadrando os dois. Acho que isso é legal porque essa podia facilmente ser uma cena de diálogo expositivo só, com plano contra plano, e isso é isso. Mas o diretor acha um jeito de fazer essas cenas de diálogo serem visualmente interessantes. O mesmo acontece com as cenas que o Mark tem que ligar pra alguém. O propósito dessas cenas é só isso, um personagem passando a informação para o outro. Podia ser só um telefonema simples e acabou. Mas ele coloca os dois personagens em ambientes super barulhentos, com um monte de coisa acontecendo no fundo. No final, a informação é passada e é uma cena mais expositiva, mas elas são diferentes o suficiente para te manter engajado no filme. E o Argento usa várias técnicas também para dar um efeito dramático a mais. E ele usa muito zoom e muitos cortes que abrem e fecham o plano, quase igual o Massacre da Serra Elétrica faz lá na cena do jantar. Tem uma cena que é só o Mark parado na frente da casa velha assombrado olhando pra ela e o plano começa nele, vai cortando até aproximar bastante do olho dele e depois vai cortando de volta até mostrar a casa toda. É uma criação de suspense com bastante estilo. E claro, esse é um filme giallo, a identidade do assassino tem que ser mantida em segredo, então ele usa bastante plano subjetivo também. São os clássicos truques de filme do estilo. Os assassinatos vão alternando entre o ponto de vista do assassino e os planos detalhe da mão dele usando uma luva de couro preta. Outros planos detalhes legais que ele faz também são o preparo do assassino, que geralmente é um plano dele passando maquiagem no olho bem próximo, e uns planos longos da câmera passando por vários brinquedos em um fundo preto. É legal porque esse personagem do assassino tem essa coisa meio infantil. A música de criança e os brinquedos que ele usa, a boneca enforcada na casa da escritora, e tem aquela cena bem deslocada também da marionete que o assassino põe pra andar até o professor que ele vai atacar. Ok, isso faz uma cena boa, uma cena marcante de terror, mas isso sai de um absoluto nada. De onde o assassino arranjou esse boneco? Ele só tinha isso com ele e foi levando por aí na chance de poder usar pra distrair alguém? Acho que é isso que acontece. E pra falar mais do assassino, acho que é isso. Ele tem esse visual bem clássico de filme noir e filme giallo, que é o chapéu com o sobretudo e a luva preta. E acho que é isso, né? Um dress code muito específico para assassinos de filme giallo. E é claro, o filme tem um visual artístico bem distinto. O fato dele se chamar Profondo Rosso já deixa bem claro que ele vai ter um foco grande no vermelho, e é isso que acontece no design do filme. É aquele velho papo de vermelho representar perigo. Então tem vários cenários que são baseados no vermelho, tipo o teatro onde tem a conferência no começo do filme que desencadeia tudo, ou a biblioteca onde o Mark vai lá pegar o livro conveniente que explica o roteiro. Entre outros detalhes de design também. E agora eu vou falar dos personagens do filme. Então a partir daqui eu vou deixar o aviso mais pesado de spoiler de novo. Pra analisar eu tenho que revelar quem é o assassino, então fiquem avisados. De novo. Então, começando com o óbvio que é o protagonista, ele é o Mark Daly, ele é o professor de piano que toca jazz, o filme abre com ele tocando jazz com um grupo de gente. E eu acho legal que essa profissão dele, ele ser um pianista, acaba sendo relevante para algumas cenas de tensão. Tem essa parte que ele tá compondo uma música e percebe que o assassino entrou na casa dele, mas ele não quer que o assassino saiba que ele sabe. Então ele continua tocando para se fingir de desavisado, enquanto ele se prepara para tentar pegar o assassino de surpresa. E ele é o protagonista, mas ele não é aquele cara super correto, ele na verdade é bem mala. Ele é arrogante, ele é bem prepotente e é machista pra cacete também. E eu acho que é principalmente por isso que o relacionamento dele com a Gianna parece forçado, porque o filme dá mais motivo pra ela não gostar dele do que pra ela gostar dele.
A Gianna, como eu disse, é a jornalista que acompanha o Mark nas investigações, e o filme coloca ela como essa personagem da mulher forte no meio do mundo dos homens, o que talvez não fosse um tipo de personagem tão comum assim nos anos 70. E ela tem várias discussões de gênero com o Mark, porque ele insiste, os homens são mais fortes, então ela fala, então vamos bater uma queda de braço. E essa queda de braço fica empatada por algum tempo, até ela ganhar. Só que ela ganha trapaceando, e o Mark fica pistola, dá uns piti, não quer mais falar com ela, o que no final acaba sendo uma cena que não prova nada pra nenhum dos dois personagens, mas é uma boa construção de personagem. E como eu disse, a direção coloca ela nessa posição de mulher poderosa. Então nas cenas do carro, por exemplo, o banco do Mark tá quebrado, então ele fica bem abaixo dela. E eu acho que tem uma ironia nisso tudo, porque o Mark bate o pé numa cena e fala que os homens são mais inteligentes, mas ele tá o filme todo reclamando como o assassino tá sempre um passo à frente dele, e isso fica bem irônico no final quando o assassino é revelado ser uma mulher. Além disso, tem uma cena que essa personagem da Gianna pega uma foto da ex do Mark e joga no lixo. Isso é engraçado porque na época a Daria Nicolodi, que é a atriz que interpreta ela, tava namorando o Dario Argento. E essa mulher na foto é a ex-namorada do Dario Argento. Então é uma cena que tá no filme só pra mostrar a namorada atual dele jogando a ex dele no lixo. Sutil, Dario Argento. Bem sutil. Tem alguns personagens secundários na trama que são bem estabelecidos. Eu gosto como o personagem do policial é caracterizado, porque o que acontece nesses filmes de aula geralmente é que a polícia é meio inútil e os protagonistas que investigam não são detetives nem nada. E nesse filme, na verdade, eles têm duas boas justificativas pra não chamar a polícia. A primeira é que parte do departamento de polícia tá em greve, e a segunda é que o detetive principal meio que tá pouco se fudendo. Ele já é estabelecido logo de cara assim, o cara chega na cena do crime comendo um sanduíche, fazendo umas perguntas bem irrelevantes pro protagonista, já fica bem claro que ele não se importa muito com o caso. Tem também os dois professores que ajudam na investigação, que são os caras que estão na conferência no começo do filme. Um deles tá lá só pra ser um professor enredo mesmo. Ele fala um pouco sobre a motivação do assassino, dá umas pistas e depois some da trama. O outro é o professor Giordani, que tem uma participação maior e, na verdade, ele descobre quem é o assassino antes do protagonista. Porque ele descobre que a escritora conseguiu escrever o nome do assassino no espelho do banheiro, no vapor, antes dela morrer. Aí ele descobre quem é o assassino, o que ele vai fazer. Ele vai pra casa tomar um chá e acaba sendo assassinado com a própria faca que ele deixa em cima da mesa, que tinha sido estabelecida antes. Quem sobrou de personagem relevante são os que estão envolvidos com os assassinatos, que é o Carlo, o amigo bêbado, que é interpretado pelo Jesse Eisenberg italiano, e a mãe dele, que sofre algum tipo de demência e é revelada ser a assassina no final das contas. O que acontece é que, na real, a primeira cena do filme é um flashback enigmático, que inclusive interrompe os créditos iniciais. É um assassinato que acontece off-camera, acho que só por sombra, e uma faca ensanguentada caindo no chão e você vê uma criança se aproximando. Todo o filme vai deixando implícito que o assassino é essa criança que testemunhou o assassinato e cresceu meio perturbado da cabeça. Tanto que as maiores dicas do filme são os brinquedos e a música infantil. E a virada que acontece é que o Carlo é a criança que testemunhou o assassinato e ele é bem perturbado, já que ele é um alcoólatra que tá quase se matando de tanto beber. E ele seria o assassino óbvio nessa trama. Mas na real ele é inocente, ele tá só acobertando a mãe dele, que matou o pai quando ele era criança e que tá matando agora as pessoas que estão próximas de descobrir isso. Isso é legal também porque dá uma nova dimensão pra tudo que o Carlo fala. Quando ele fala pro Mark parar de investigar porque ele pode estar em perigo, não é uma preocupação com o amigo dele, é literalmente um aviso, porque ele sabe quem é o assassino. O mesmo acontece com uma dica que ele dá no começo do filme. O Mark acha que esse detalhe que ele tá tentando lembrar, mas não consegue da cena do crime, é um quadro que tava lá. E ele pergunta por que alguém tiraria um quadro da cena do crime. E o Carlo fala que talvez alguém tenha escondido a pintura porque ela representava algo importante. Isso parece ser só uma dica qualquer, até você reassistir o filme e perceber que ele dá essa dica porque foi o que ele já fez no passado. Ele desenhou o assassinato do pai na parede da casa velha e tacou um revestimento em cima para poder esconder. Então isso é um ponto de roteiro muito bem escrito. O que eu acho legal do personagem do Carlo também é que ele é explicitamente gay no filme, e isso não faz muita diferença pra trama, ele continua sendo uma pessoa normal ali, ele não vira uma caricatura. Talvez isso esteja na trama pra ele dar uma justificativa inicial pro alcoolismo dele, para a gente achar que ele bebe daquele jeito, por uma questão de identidade, que ele é gay, mas ele tá no armário ainda, o mundo não sabe disso, ele tem que esconder. Mas na verdade não é isso, a gente descobre depois no filme que ele na verdade é alcoólatra porque ele cresceu com uma mãe psicopata. E o namorado dele é uma figura muito peculiar, que aparece em uma cena só, tem um gênero meio ambíguo, porque ele é interpretado por uma atriz mulher, e eu acho engraçado também que, pra quem não entendeu a relação dos dois, eles ainda colocam um quadro bem fálico na parede do apartamento. Sutil, Dario Argento. Sutil. Enfim, a personagem da assassina em si é a mãe dele, que é bem estabelecida no começo, como ela é bem avoada, ela não tá bem da cabeça, ela fica confundindo o Mark com outra pessoa o tempo todo.
E a revelação, na real, é bem chocante, porque não só ela é uma senhora que tem algum distúrbio mental, como ela também serve como uma figura cômica em algumas cenas do filme. Então, com certeza não é o tipo de personagem que você espera que seja o assassino. E eu acho que a cena mais icônica do filme é a cena que acontece essa revelação. Porque o Carlo é tido como o assassino quando o Mark encontra o desenho do assassinato com o nome dele, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não pode ser o Carlo porque ele estava com o Mark durante o primeiro assassinato. E é nessa cena que o Mark lembra o que ele viu no dia do assassinato. Ele não viu um quadro, ele viu um espelho na parede que refletiu o rosto da assassina. E ele não percebeu na hora porque todos os quadros nesse corredor são quadros com rostos distorcidos. Então o design de produção meio que justifica isso também. E isso é genial porque isso realmente acontece no começo do filme. Se você estiver prestando atenção no canto certo da tela, você consegue ver a cara da assassina aos 20 minutos e mata o mistério. Mas é claro que o Dario Argento também não deixa o acaso decidir o rumo do filme dele, né? Toda a sequência de planos que leva pra essa cena é feita pra levar o seu olhar pro outro lado da tela. Começa com as gotas de sangue do lado direito do chão, depois uma cena do Mark andando do lado direito da tela. E quando chega nessa cena que a assassina aparece, chances são de que você já tá olhando pro lado direito e não vai ver ela pelo meio segundo que ela aparece ali. Mas depois que você sabe disso, é impossível você ver essa cena sem ver que ela tá ali o tempo todo. E isso é genial. E a morte dos dois, né, da mãe e do Carlo, são as mortes mais brutais do filme. O Carlo tem uma morte rasputiniana, assim, tipo, ele é arrastado por um caminhão e é atropelado depois. E a mãe sofre uma decapitação quando o colar mais resistente do mundo que ela tá usando fica preso na grade do elevador. E como de costume para filmes do Dario Argento, a história não tem uma conclusão muito enrolada. A assassina morreu, sobe créditos. Você acabou de assistir Profundo Rosso. Acabou o filme, não tem mais o que ver aqui. Vai embora. E é isso que é Profundo Rosso. Pra resumir, eu vou dizer que eu acho que é um mistério muito bem construído. E é um filme que tem um roteiro bom, mas que é bastante elevado por uma direção bem dinâmica e criativa. Fica aí a recomendação pra vocês, mas eu real espero que vocês tenham visto o filme antes de ver o vídeo e levar spoiler. Então é isso, pessoal. Até a próxima.